conversa agora com o senador Major Olímpio e o ex-senador Aloísio Nunes. Em debate, os inquéritos das fake news e da interferência na Polícia Federal, dos acordos do presidente com o Centrão e os frequentes embates entre os três poderes e também a crise econômica. Muito boa tarde, senadores. Muito obrigado por participar desse debate. São muitos assuntos quentes para a gente debater agora. Vamos começar então pelo tema dessa semana, que é o enfrentamento entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal depois da operação da Polícia Federal que atingiu aliados do presidente Jair Bolsonaro. Gostaria de saber qual a opinião dos senhores sobre a operação contra as fake news e também o inquérito que corre no STF, começando então pelo senador Aloísio Nunes. Boa tarde a todos, boa tarde, senador Olímpio. Prazer estar com vocês, uma honra estar com o senhor aqui, senador. Esse inquérito não é uma novidade. Esse inquérito, como lembrou agora há pouco o repórter que entrou de Brasília, ele foi instaurado no ano passado. Tem, se eu não me engano, 14 meses de duração. Eu acho o inquérito necessário porque as fake news são uma praga na democracia. As fake news intoxicam a opinião. As fake news, sob pretexto de veicular opiniões, na verdade, se consagram a destruir reputações, atacar as instituições, disseminar um clima de ódio. Elas são difundidas mediante robôs que são financiados por empresários, por gente interessada em criar um clima de confronto e de confusão no país. Neste inquérito se examina, inicialmente, as agressões, as ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Muitos ministros foram ameaçados na sua integridade física, na integridade física de suas famílias. Até um maluco prometeu jogar uma bomba no plenário do Supremo Tribunal Federal. Outro disse que ia esfaquear o ministro. É uma coisa que precisa ser efetivamente investigada, especialmente no caso das agressões, porque cachorro que late, às vezes morde mesmo. Não é? O sujeito que diz que vai ameaçar, que vai matar, que vai jogar bomba, às vezes joga mesmo. Então, é uma questão até de segurança pública a realização deste inquérito, a apuração desses fatos e a definição das responsabilidades. Agora, o confronto do presidente com o STF não é novidade também, é apenas dessa semana. Vamos lembrar que o presidente prestigiou com sua presença inúmeras manifestações públicas aí em Brasília, em que as faixas de grande destaque se dirigiam contra o Legislativo e contra o Supremo Tribunal Federal. De modo que esse é mais um episódio de um confronto que, infelizmente, vem sendo alimentado, na minha opinião, pelo próprio presidente da República, que não tem outra maneira de se conduzir na política e até mesmo na vida, penso eu, a não ser no confronto. Basta ver a maneira como ele fala. Ele não fala como pessoas normais. Ele grita, ele olha de uma maneira agressiva e as suas falas são todas elas voltadas, das falas e atitudes, para a confrontação. Major Olímpio, gostaria de saber a opinião do senhor sobre a operação contra as fake news e também esse inquérito que corre no STF. Em primeiro lugar, saudar o sempre senador Aloísio, que hoje eu tenho o orgulho de sentar na cadeira de senador que ele usou 8 anos representando o estado de São Paulo. Eu divirjo simplesmente da não participação do Ministério Público como fiscal da lei dentro das suas atribuições em relação a essa apuração. Com relação aos fatos que estão sendo apurados, devem ser apurados realmente. Nós temos quadrilha ou quadrilhas cibernéticas que possivelmente tenham sede com os mentores e talvez com executores primeiros dentro do próprio Palácio do Planalto, lamentavelmente. Eu sei porque já fui vítima dessa quadrilha organizada, que a questão é de se identificar se tem
uso do dinheiro público, se tem agentes públicos, se tem funcionários nomeados em gabinetes públicos de parlamentares em todo o país, orquestrado para a prática de crimes contra a honra, assassinato de reputações, crimes contra a ordem pública, estimulação de ações atentatórias ao Estado brasileiro, às instituições. Então, uma coisa é a forma que foi utilizada, que eu acredito que tenha sido inédita, com base no regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal, aonde, em tese, seria para apurar fatos que ocorrem na esfera do Supremo Tribunal Federal. Aí, talvez, assiste a discussão e a necessária participação e acompanhamento do Ministério Público. Haja vista a impossibilidade jurídica no nosso país de alguém investigar, acusar e julgar. Com relação ao conteúdo, eu não tenho a menor dúvida que deva ser objeto de apuração. Aliás, nós temos uma CPI hoje das fake news, que também vai ajudar a colaborar com a identificação. Quando eu falei de financiamento, eventualmente, da área pública, financiamentos privados que também possam ter origem duvidosa ou possam ter objetivos duvidosos, até para locupletação pessoal, até para vantagem pessoal em relação à atividade de governo, devam ser mais do que nunca esclarecidos. Com relação a esse clima de conflagração permanente do presidente com os órgãos públicos, às vezes com a imprensa, com as instituições, isso ele não vai mudar. Eu conheço, é da natureza do presidente, ele vive eternamente com o inimigo ou o adversário do dia. Ocorre que esse tipo de comportamento, quando se está na presidência da República, e muitas vezes que colocam em xeque a própria harmonia e independência dos poderes, é muito ruim, ou muito ruim, muitas vezes, para a imagem do presidente. Dando um exemplo concreto, o presidente esbraveja ontem na porta da saída da sua residência oficial. Chega, porra! É o último dia. Não vai acontecer mais uma situação dessa. Em tese, desafiando outro poder. O que aconteceu nisso? Absolutamente nada. É como se fosse uma bravata entre amigos numa reunião particular. Ocorre que foi uma manifestação do presidente. Isso vai tirando a credibilidade. Porque passou 24 horas, o assunto já é outro, o presidente já esqueceu da ameaça que fez a um outro poder constituído, independente, e fica parecendo que a vida segue normalmente. Ao contrário, e se nesse momento o Supremo Tribunal Federal determinar a Polícia Federal que faça busca e apreensão em algumas circunstâncias, que atitude vai tomar o presidente? Vai dizer, não, a Polícia Federal não vai mais, porque ele também completou. Ordem absurda não se cumpre. Eu entrei há 42 anos na Polícia Militar, foi uma das primeiras coisas que eu ouvi. Agora, qual é o conceito da ordem absurda? Uma ordem emanada de uma autoridade constituída de justiça dá para um agente público do Executivo dizer que se trata de uma ordem absurda e simplesmente não cumprir? A Polícia Federal, por exemplo, não cumprir uma determinação judicial amparada na Constituição, na legislação, emanada pelo Supremo Tribunal Federal ou a qualquer juízo, tribunal ou qualquer instância constituída de justiça no Brasil. Por isso, nós temos que ter
muito cuidado, muita cautela em relação a isso. Nós não podemos estimular essas práticas. O fato é o seguinte: se o instrumento está sendo mais adequado ou não, eu sou derrotado na medida em que o instrumento está seguindo. Agora, o conteúdo que está sendo apurado tem que ser apurado, tem que ser identificado, tem que ser severamente punido. Senhores, Luciana falando aqui, boa tarde, bem-vindo aos dois. Eu queria falar sobre um tema que é exatamente risco à democracia. Estranhamente, essa semana foi bem atípica diante de todas essas operações e nós tivemos um grupo mais conservador reclamando justamente sobre o seu direito de se manifestar, dizendo que a democracia está em risco quando se fere o direito de se manifestar, a liberdade de expressão. Outro grupo que já vinha reclamando há mais tempo, um grupo mais progressista, a gente falou de um mais conservador e um mais progressista, reclamando justamente dos ataques às instituições democráticas, o STF, o parlamento. Eu pergunto aos senhores, nossa democracia está em risco? Por quê? Começo com o ex-senador Aloysio Nunes. Bem, eu acho que é preciso estabelecer limites, especialmente ao centro, ao epicentro desse tumulto todo, que é a atitude do presidente da República. O Major Olímpio, que eu tenho a honra aqui de ser representado por ele no Senado, representa o nosso Estado, tem tido uma atitude muito firme, exatamente nesse sentido, estabelecer limites. Até aqui o senhor pode ir, daqui para diante não pode. O Congresso tem feito isso, o Supremo Tribunal Federal tem feito isso. A imprensa tem feito isso, a atitude da imprensa em mostrar os absurdos, de levar o contraditório ao debate perante a opinião pública. Então, os limites estão sendo estabelecidos. Um problema que eu vejo, de risco que eu vejo, é que esse tipo de bravata, disse bem o senador Major Olímpio, é uma bravata. Você chega na porta do palácio, diz algumas coisas para excitar os ânimos daquele pessoal que fica ali à volta, né? E fica por isso mesmo. Mas acho que não fica por isso mesmo, porque é uma corrosão lenta, é uma erosão lenta que vai se fazendo nos costumes republicanos. Tem coisas que o presidente da República não pode fazer, né? Tem coisas que os ministros não podem fazer. Eu assisti aquele vídeo da reunião dos ministros, é uma coisa estarrecedora. Porque quando um ministro, eu já participei de várias reuniões ministeriais, eu fui ministro de 3 pastas. Quando alguém entra numa reunião daquela, ele entra sabendo que ele está participando do mais alto nível de deliberação da República. Aquilo tem um clima, tem uma atmosfera protocolar, até o lugar em que as pessoas se sentam é marcado pelo protocolo, pela tradição. Você não pode chegar lá e falar palavrões, dizer qualquer coisa. Uma reunião sem sentido, não tinha foco. Qual era o tema da reunião? É uma coisa assim realmente constrangedora. Eu imagino que os militares que participaram devem ter sentido muito constrangido. Porque os militares, inclusive a Polícia Militar, no caso de São Paulo, são pessoas bem formadas, pessoas bem educadas. A Academia Militar do Barro Branco é uma das grandes escolas do Brasil, assim como as academias militares. Então, uma pessoa que tem essa formação seguramente se sentiu chocado. Mas à medida que essas coisas são reiteradas, é como se a sensibilidade a gente fosse perdendo a sensibilidade, né? Uma ameaça como essa que fez o presidente na porta do Palácio do Planalto, da Alvorada, melhor dizendo, a reverberação dessa ameaça pelo filho dele, um deputado federal, né? Que diz, olha, o confronto vai se dar, a ruptura vai acontecer, só basta saber aonde. Eu não acredito que os militares, que as Forças Armadas tenham hoje qualquer tipo de inclinação pelo golpe. Eu convivi muito com oficiais, desde a Polícia Militar em São Paulo até oficiais das Forças Armadas do país. São pessoas que estão hoje voltadas para os seus deveres constitucionais. Não vejo nisso nenhum precedente. 64 era outra coisa, você tinha a Guerra Fria, você tinha uma doutrina que embasava o golpe que foi dado, tinha um projeto de país. Hoje não tem. As Forças Armadas são voltadas para as suas questões. E isso deve realmente criar um grande mal-estar. Mas é preciso, eu acho, que haja uma reação.
a reação, já repeti, o Supremo está dando, a imprensa está dando, o Congresso também. Sobre esse inquérito, acho que falta uma pessoa, Major, no inquérito. Falta o Carlos Bolsonaro, falta o filho do presidente, que é um dos principais fautores desse tipo de coisa, né? Agora, o que eu acho é que os partidos todos, na minha opinião, os partidos que prezam as instituições, que querem manter a democracia, devem se articular num sentido muito amplo, não é conservador nem progressista, não vejo essa diferença nesse momento em relação à democracia. Conservadores e progressistas, o que quer que isso signifique, devem se unir hoje numa pauta comum, que é a manutenção das liberdades democráticas das instituições republicanas. Eu acho que está faltando uma reação agora dos partidos políticos. Os partidos políticos têm que entrar no jogo, assim como outras instituições já entraram, no sentido de ir segurando, e estabelecendo limites, até que nós tenhamos condições de, nas próximas eleições, reconstruirmos tanta coisa que está sendo destruída no Brasil. Senador Major Olímpio, por favor, a nossa democracia está em risco? Não, eu quero assegurar que não corre risco a democracia, da mesma forma que o senador Aloysio, eu tenho um contato permanente, eu sou da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, converso com todos os comandantes militares e quero assegurar ao nosso país. As nossas Forças Armadas, elas estão com a Constituição debaixo do braço. Sabem o seu papel, desempenham com maestria esse papel, não confundem as coisas. Assim como eu sou um senador hoje, major da reserva da Polícia Militar, não tenho o direito de falar pelo comando da Polícia Militar, como o presidente Bolsonaro é um capitão da reserva do Exército Brasileiro, é o comandante em chefe das Forças Armadas. Mas o papel das Forças Armadas, ela segue com absoluto rigor o cumprimento fiel da Constituição, muito na prática para todos. Ai daquele que achar, vamos dizer, o presidente, essas bravatas que a gente ouve nas redes sociais, olha, fecha o Congresso, fecha o Supremo Tribunal Federal. Quem tentar uma atitude dessa vai seguir o caminho da lei e enfrentar a justiça. Se o presidente tentasse, que ele sabe muito bem, mais do que nós isso, ia ficar falando sozinho, mais do que Jânio Quadros ficou falando sozinho, pode ter certeza absoluta. Por isso, hoje mesmo, antes de entrar nessa reunião, eu conversava por telefone longamente com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, senador Aloysio, justamente sobre essa sensatez. Vossa Excelência coloca com muita propriedade que tem que ter um envolvimento maior dos partidos. O Congresso envolvido nisso. Agora não é esquerda, direita, não é conservador, progressista, não é situação ou oposição. É buscarmos justamente esse equilíbrio. Nós estamos numa crise de saúde pública, numa crise econômica, que nós não sabemos o tamanho do desfecho, as perspectivas melhores dizem que nós vamos ter uma retração de 6% na economia brasileira, mas pode ser muito mais que isso. Se nós estávamos com 12 milhões de desempregados, perspectivas já mostram que já temos mais de 16 milhões, teria crescido em 60 dias 4 milhões de desempregados, podendo chegar a 30 milhões. Então, nós temos crises suficientes que nós, pela área pública, todos os poderes constituídos, tem que ter responsabilidade nesse momento. Nós não podemos ficar fabricando factoides. Nós não podemos ficar vendo
qual é o braço de força ou quem é maior nesse momento. Eu quero dar um testemunho pelo Congresso, por tudo que batem no Congresso o tempo todo. Mas nós votamos, senador Aloysio, em 65 dias, com votações remotas, mais de 30 projetos efetivos agora para a saúde, para a economia, para a assistência social, para o transporte, para a educação, focado na pandemia. Nós não podemos gastar energia, nós não podemos partir para essa circunstância. E, ao meu ver, essa questão de apuração da prática de crime, mesmo que tenha o envolvimento direto de filho do presidente, nós não estamos numa monarquia. A responsabilidade de filho de presidente é de filho de presidente. Se tiver que ser indiciado no inquérito, se tiver que ser processado, se tiver que ser condenado, se condenado vai cumprir pena sim. E nós não podemos confundir as coisas nesse momento. Então, eu quero dizer à população, como tenho dito, e agradeço a oportunidade e a pergunta, que o povo brasileiro fique tranquilo. Essa questão de cartaz, de faixa, né? Todo mundo sabe, aquele negócio em Brasília todo final de semana. Eu perguntar ao Aloysio, que é professor de política. Desde os antanhos da nossa história tem gente financiando, né? Não tem bandeira espontânea, não tem ônibus que aparece de graça. Alguém está pagando por isso. Entendeu? Faixa, olha, pela intervenção, as Forças Armadas, elas sabem. Algumas pessoas ficam tentando reverberar o artigo 142 da Constituição sem conhecer sequer a profundidade do artigo 142, mas as Forças Armadas, elas têm no peito, no coração, a essência da sua obrigação, do seu dever de obrigação. E as Forças Armadas, as polícias militares, eu agradeço a menção do senador Aloysio, elas têm um compromisso sagrado. Nós fazemos o juramento quando entramos nas forças de segurança, de até morrer, se preciso for, em defesa da sociedade, em defesa da Constituição, em defesa do povo brasileiro. Nenhum de nós é kamikaze, nenhum de nós é suicida. Mas pode ter certeza absoluta que a avaliação dos nossos comandantes das forças, dos comandantes das polícias militares, eu tenho ouvido umas besteiras se dizendo, olha, as praças vão se sublevar contra os oficiais. Gente, não vai acontecer isso de forma nenhuma. A disciplina e hierarquia nas Forças Armadas, nas polícias militares, nos corpos de bombeiros, nas forças de segurança, elas não se quebram nunca. Nós sabemos que governos e governantes vêm e vão. Instituições permanentes, elas devem a obediência, lógico. O presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. E, lógico, o ministro Fernando, ministro da Defesa, ele é subordinado administrativamente ao presidente. Mas as obrigações constitucionais das Forças Armadas, ele está lá lendo uma cartilhinha chamada Constituição da República. É pela Constituição que as Forças Armadas vão se pautar. Fiquem tranquilos. Senadores, boa tarde. É o Yuri Pita que está falando aqui do estúdio de São Paulo. Obrigado por estarem conosco. Eu vou puxar um pouco a resposta final do senador Major Olímpio, que falou das políticas relacionadas à pandemia. Aproveitar que os dois estão aqui do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo anunciou um plano para a retomada das atividades econômicas a partir de 1º de junho, escalonado em fases e por regiões do estado. Eu gostaria de ouvir a opinião dos dois a respeito das medidas que foram anunciadas, começando pelo senador Major Olímpio. Bom, em primeiro lugar, eu repudio posicionamentos do governador de São Paulo. A partir do momento que nós já tínhamos as informações de janeiro, dos prognósticos e das perspectivas em relação à pandemia.
no estado de São Paulo. Entretanto, na véspera do início do carnaval, já no final de fevereiro, o governador entusiasmado, na mesma coletiva que ele faz todo dia, dizendo: podem vir para São Paulo, que nós vamos fazer o maior carnaval do Brasil. Eu tenho, inclusive, a gravação disso. Nós vamos colocar 15 milhões de pessoas nas ruas em 5 dias. E isso aconteceu. 8 dias depois, nós começamos a ter as mortes pelo coronavírus. O que eu repudio é que esse plano apresentado agora teria a condição dele ter sido colocado, inclusive, em execução, já desde o início, com a flexibilização em cidades de menor porte, de menor fluxo de pessoas. Está aí o senador Aloysio, que é da região de São José do Rio Preto, tem 98 municípios na região dele, tem peculiaridades para Rio Preto, que é um município maior, e tem peculiaridades para municípios menores. O plano apresentado agora, ele está bastante pertinente. O que eu digo é exatamente o equívoco do que já se passou. Como também já me coloquei publicamente, eu acho que a virtude está no meio. Nem tanto o que fez o Dória e o Bruno aqui em São Paulo, tampouco o presidente estimular ações em público contrárias à própria política de saúde pública do seu próprio Ministério da Saúde. Se trocou 2 vezes de ministro, o Ministério continua existindo e continua uma política pública dizendo a melhor prevenção, se possível, é o isolamento social. A grande dificuldade é que o nosso país ele é extremamente heterogêneo, com a desigualdade social muito grande. Nós votamos e aprovamos essa ajuda de R$600, e 54 milhões de pessoas já receberam. Mas, senador Aloysio, 14 milhões de pessoas não conseguiram receber. Há uma perspectiva de que nós tenhamos 3 milhões de pessoas no Brasil que não têm um registro de nascimento. São pais, são filhos, são avós, e não existem pelo Estado brasileiro. E nós temos milhares de pessoas que precisam ou saem às ruas, sim, para ganhar o pão e o sustento daquele dia. Então, a virtude está no equilíbrio. Essa apresentação de fases agora do governo do Estado demonstra uma evolução e uma maturidade em relação a uma avaliação concreta. Não está sendo mais uma avaliação política, de conflagração. Olha, se o Bolsonaro diz isso, então eu vou dizer isso aqui. Me parece mais equilibrado. Sujeito a alterações. Por exemplo, São Paulo ficou no nível 2. Pode-se abrir algumas coisas. A Grande São Paulo ficou no nível 1. Não pode abrir nada nos seus serviços essenciais. Ontem eu via o prefeito de São Caetano e o prefeito de Guarulhos desesperados, dizendo: aqui nós temos só uma rua. Desse lado da calçada, segunda-feira tem uma situação, do lado de cá não tem. O senador Aloysio sabe muito bem disso, conhece o estado de São Paulo todo, foi secretário de governo, foi vice-governador de São Paulo, sabe como é complexo você adaptar isso. Mas, pelo menos, agora nós temos um caminho. Nós temos 5 níveis definidos, eu creio que vai se avançar com isso. A gente está empenhado em dizer aqueles que podem, que permaneçam no seu isolamento. Atividades que possam ser feitas no home office, que sejam feitas, porque isso vai muito longe ainda, gente. Nós não temos uma vacina efetiva. Nós chegamos a entrar numa coisa tão bizonha que nós saímos discutindo, né, tentando fazer o papel de médico, qual é o remédio mais efetivo que deva ser dado nesse momento. Parece uma brincadeira isso. Não está afeto a nós, dentro da área pública, dentro da área política. Isso sim, aos médicos, aos cientistas, aos infectologistas. Mas eu vejo a sinalização dessa abertura gradual, responsável
e que, na medida em que tiver a diminuição do contágio, risco menor à vida das pessoas, se retome o mais rápido possível a atividade econômica. Tal qual a morte pela infecção, nós temos que ficar preocupados, sim. Não é aquela luta CPF, CNPJ, não. Isso é besteira. É simplesmente saber que o desemprego gera a miséria, que pode gerar o caos social e que pode gerar a morte. Após esse anúncio em 5 fases, nós podemos divergir qual é a fase que possa estar cada uma das regiões. Mas nós temos que nos quedar e dizendo, agora sim nós temos uma perspectiva do que possa acontecer e dentro de parâmetros científicos. Obrigado, senador Major Olímpio. Por favor, senador Aloysio Nunes, a sua avaliação do plano de retomada aqui em São Paulo. Pois não. Essa pandemia foi uma coisa assim que surpreendeu a todo mundo, porque é um tipo de vírus que era desconhecido, a propagação dele, a velocidade de propagação, também não se sabia qual era, e até hoje não sabemos qual é a terapêutica adequada, né? E a vacina tampouco. Então, veja o que aconteceu, por exemplo, em Milão. O prefeito desconsiderou a ameaça, manteve tudo aberto, depois teve que vir a público e dizer, olha, eu errei, vamos fechar de novo. A Suécia também aconteceu, a Suécia foi chamada como exemplo pelo presidente Bolsonaro, também abriu, fechou, abriu de novo. Então, há uma hesitação que vem da própria incerteza sobre o comportamento do vírus e das pessoas diante do vírus. Eu estou aqui em Rio Preto, Major, uma cidade que o senhor conhece, tem muitos amigos aqui, muito apoio aqui em Rio Preto. Estou cumprindo meu isolamento aqui em São José do Rio Preto. Rio Preto é uma cidade que tem uma estrutura de atendimento médico hospitalar invejável, muito boa. É realmente um dos polos de irradiação da boa medicina e da saúde pública no Brasil. Pois bem, em Rio Preto, nós aproveitamos o período de isolamento, e aí o prefeito Edinho Araújo foi muito firme em resistir a todas as pressões para a abertura extemporânea, de modo que nós pudéssemos reforçar ainda mais a estrutura que nós já temos. E hoje nós temos aqui no Hospital de Base, na Santa Casa, no Alsta, nós já temos um número de UTIs, né, e de profissionais para operá-las que permite que já possamos abrir. Eu acho que antes dessa fase, as coisas estarem bem estruturadas, seria prematuro, porque Rio Preto é um grande centro econômico, um grande centro cultural, um grande centro de vida da região. Então a pessoa sai de Votuporanga, vem para Rio Preto, sai de Olímpia, vem para Rio Preto, sai de Catandu, vem para cá. E se não tivéssemos tomado as precauções, Rio Preto seria um foco de disseminação da doença. Acho que nesse momento nós temos realmente algo bastante razoável, que é a determinação de fases, e em cada fase um determinado tipo de atividade. Eu estou acompanhando muito, eu trabalho na prefeitura hoje, Major. Eu sou presidente de uma agência para atração de investimentos, SP Negócio. Coisa difícil, dar investimento nessa conjuntura. Mas eu trabalho nisso e nós, desde o início, nos colocamos em home office. Não é? Até porque eu sou grupo de risco, eu tenho 75 anos. Então, nós já estamos começando a nos preparar para a reabertura. Como é que vamos cuidar do nosso escritório? Não é? E a prefeitura está agora, o prefeito, debatendo com os diferentes setores da economia para ver quais são os protocolos que devem ser seguidos, além do distanciamento e da lavagem das mãos, do uso das máscaras, de modo a que a gente possa ir aos poucos normalizando. Não sei até quando vamos. Eu acho que a sequela disso é terrível. A sequela de quebradeira de empresas, porque os recursos que o governo federal anunciou ainda não chegaram, em grande parte não chegaram à ponta, especialmente as pequenas e médias empresas. O desemprego é muito grande. Nós vamos ter realmente um período muito, muito complicado pela frente. E é sobretudo nesta gravidade, nesse quadro de gravidade, que é necessário que haja uma grande convergência entre todos que atuam na área pública. Olha, eu tenho um histórico de vida política diferente do Major Olímpio. Temos divergências em muitas coisas. Agora, eu fico muito feliz de participar dessa reunião com ele
para ver que, em relação às coisas essenciais, hoje é possível que pessoas de polos distintos da política possam convergir no mesmo objetivo. Muito bem, muito obrigada, então. Eu quero agradecer, então, aqui a presença do senador Major Olímpio. Muito obrigada. Também quero agradecer aqui a presença do ex-senador Aloísio Nunes. Muito obrigada.